Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Escola Urântia. E hoje teremos a segunda parte do documento em que Jesus está em Jerusalém, a Páscoa, né, em Jerusalém. E a Dini vai nos trazer mais algumas informações e algumas reflexões sobre esse documento. Obrigada, Dini. Obrigada, Lilian. Obrigada a todos pela presença. Boa noite a todos novamente. Hoje vamos ver mais um pouco sobre os ensinamentos desse documento 142, especificamente alguns conceitos para aprofundar, se possível, né, o entendimento, compartilhar entre todos a compreensão de cada um. Então, vou compartilhar agora a minha tela e me digam, por gentileza, se conseguem ver minha tela. Sim. Conseguimos, sim, Jenny. Obrigado. Ok. Tá bem. Muito obrigada. Ok. Vou pedir, esse é o módulo 4, capítulo 4, aula 2, parte 2, do documento 142, o livro Durante. O tema do documento 142 é a Páscoa em Jerusalém. Vou pedir um voluntário para ler. São três slides que precisamos ler para esse início da nossa conversa hoje. Quem gostaria de ler, por favor? Posso ler? Eu posso. Perfeito, Ixi, Sueli, muito muitos- obrigada. Primeiro, ensinando no templo. Durante esse mês, diariamente, Jesus ou um dos seus apóstolos ensinava no templo. Quando as multidões da Páscoa estavam grandes demais para terem acesso ao ensinamento dentro do templo, os apóstolos faziam os grupos de aprendizado do lado de fora dos recintos sagrados. A ênfase da mensagem era: primeiro, o reino do céu está à mão. E, pois, não deveis sair para proclamar o reino dizendo: ele é aqui ou é lá. Pois tal reino que pregais é Deus dentro de vós. 140:1-5. João perguntou a Jesus: Mestre, o que é o reino do céu? E Jesus respondeu: o reino do céu consiste desses três elementos essenciais. Primeiro, o reconhecimento do fato da soberania de Deus. Segundo, a crença na verdade da filiação de Deus. E terceiro, a fé na eficácia do supremo desejo humano de fazer a vontade de Deus, de ser como Deus. E esta é a boa nova do Evangelho, a de que, pela fé, todo mortal pode ter esses elementos essenciais à salvação. 140:10-9. Segundo, pela fé na paternidade de Deus, vós podeis entrar no reino do céu, tornando-vos assim os filhos de Deus. O que é a fé? A crença terá alcançado o nível da fé quando estiver motivando a vida e moldando o modo de vida. A aceitação de um ensinamento como verdadeiro não é fé. É mais uma crença. Nem certeza ou convicção também não são fé. Um estado mental atinge os níveis da fé apenas quando, de fato, domina o modo de vida. A fé é um atributo vivo de uma experiência pessoal religiosa verdadeira. Acredita-se na verdade, admira-se a beleza e reverencia-se a bondade, mas não se as adora. Uma atitude assim de fé salvadora é centrada em Deus apenas, que é tudo isso personificado e infinitamente mais. Muito obrigada, Sueli. Vou voltar para a primeira, essa aqui. Gostaria de perguntar para vocês.
o mestre falou que o reino que os apóstolos iriam pregar é Deus dentro de nós. Mas também falou que o reino consiste desses três elementos essenciais: o reconhecimento do fato da soberania de Deus, a crença na verdade da filiação a Deus, e a fé na eficácia do supremo desejo humano de fazer a vontade de Deus, de ser como Deus. Então, por que o mestre dá essas duas definições diferentes, aparentemente diferentes? O reino está dentro de nós, mas o reino também consiste no fato de fazer a vontade de Deus, acreditar que Ele é nosso Pai, isso é a filiação, somos filhos de Deus. Então, o que vocês entendem? Eu gostaria de saber qual é o seu pensamento sobre esses dois aspectos, essas variações no conceito do reino de Deus. O que vocês acham? Lilian, pode Então, falar. então eu vejo assim que, primeiro, essa realidade, poder saber que Deus está dentro de nós, né? Deus nos habita através do ajustador. E, e, e sabendo que Ele está em nós, reconhecer que Ele é o Criador, o Pai, nosso Pai, né? Então eu vejo assim. Depois tem a segunda parte ali que eu esqueci, se você puder colocar. Então, primeiro ali como soberano, né? Que ele é o criador de tudo, eu vejo ele assim. E daí a segunda parte, que dali o fato da soberania, que ele é o soberano, é o criador de tudo, né? E que nós somos filhos dele. E a terceira parte, que nós temos que ter fé, porque nós não o vemos. Então, nós temos que caminhar pela fé, porque nós não o vemos e muitas vezes até não o sentimos, né? Muito raramente até nós sentimos, assim, aquela presença de Deus. Nós vemos que a criação, eu vejo, né, pelo menos na minha concepção, que tudo que foi criado é impossível alguém ter criado, tem que ser um ser muito poderoso, que nós denominamos como sendo o nosso Deus, que criou tudo, né? E, inclusive nós mesmos. Isso, Assim que eu vejo. perfeito. Obrigada, que lindo. Adorei. José, pode falar. Boa noite a todos. Primeiramente, Boa noite. depois que eu conheci a quinta revelação, eu, eu, eu mantive isso dentro de mim, que Jesus sempre esteve aqui, através do Espírito da Verdade. E eu sou uma pessoa que gosto muito de saber a opinião dos outros. Eu sempre tomei que um pouco, eu acho para mim que eu acho que isso até me atrapalha demais, tá sempre quase atenado nas redes sociais. Eu sou um jovem. E aí eu sempre estou vendo muitas coisas de teologia e eu quero muito debater com a galera. E aí eu não aguento ver um fenômeno da natureza, as pessoas, ai, Jesus está voltando, os sinais nos céus e tudo isso. Então eu acabo rebatendo essas pessoas, eu falo, olha, mas só se Jesus saiu da sua vida, né? Porque ele sempre esteve aqui. E parece que mesmo as escrituras dá a entender isso, né? Ele deixou o confortador para que a gente não ficasse só, para nos confortar, para a presença dele continuar aqui. Mas as pessoas distorcem muito isso. Então, eu acredito que o reino começa por a gente entender uma verdade maior dentro de nós e levar isso adiante para as outras pessoas. Uma vez, eu costumo muito falar que a religião de Jesus é a paternidade de Deus e a irmandade dos homens, e as pessoas ficam assim um pouco estupefatas porque elas não sabem o que dizer.
né? Então, eu apresento muito o livro de Urântia, eu apresento muito, eu falo muito de Jesus. Se eu puder ter o tempo todo para conversar com alguém, eu falo de Jesus o tempo todo, de acordo com as minhas Uhum. crenças, de acordo com o que eu acredito. Eu não Que imponho lindo. isso como verdade, eu não imponho isso como verdade para as outras pessoas, mas eu faço o possível para não deixar confuso e fazer com que as pessoas conheçam os conceitos novos que o livro de Urântia traz para a gente. Porque mudou a minha vida e, consequentemente, eu acredito que mudou a vida de vocês também. Então, eu Que acredito que o lindo. reino começa realmente dentro de nós. E é tão Uhum. afirmativo que Jesus falou: o reino está dentro de vós. E aí eu tomei isso como realidade na minha vida e é assim que eu vivo. Então, realmente, o reino começa dentro da gente e a gente quer, e eu quero expandir esse reino para fora. É assim que eu penso. Lindo. Obrigada, José. Sueli, por gentileza. Oi, eu concordo com a Lilian e com o Zé Brito, mas ainda tem mais um ponto. Então, além do reino de Deus estar dentro de nós pela presença, inclusive pela presença do ajustador de pensamento, além da gente reconhecer que Deus é o nosso Criador, é Criador de tudo, né? A soberania de Deus, que Ele é nosso Pai, que somos todos irmãos, tem ainda o fato de a gente tentar ser perfeito como Ele é perfeito, né? Ou seja, fazer a vontade do Pai, para a gente conseguir chegar no paraíso junto dele. Então, entendi dessa forma. Perfeito. Que lindo. Adorei. Agora, tenho mais... a Hélio. Pode falar. Boa noite, Jane. Boa noite a todos. Boa noite. Na verdade, eu em relação ao reino do céu, tenho uma curiosidade diferente da pergunta que foi feita. A exemplo do próprio Deus, que até os ateus ignoram e não aceitam e não creem, mas isso não muda nada, porque Deus não depende dessa crença para existir. Levando nessa linha de pensamento, o reino do céu, a exemplo do próprio Deus, existe a revelia de crença ou não crença ou de qualquer outra variável. Então a questão, para fazer algum sentido para mim, não é sobre a existência ou não do reino do céu. Para mim, para fazer sentido é como posso fazer parte disso? Se eu eventualmente quiser fazer parte disso. Porque ele vai existir a revelia das escolhas ou da crença de cada um. Bom, na sala da segunda-feira, por coincidência, o tema tá parecido. Então, nós já estudamos na sala da segunda-feira algo parecido. E na segunda-feira, até onde eu acompanhei, porque eu não fiquei na reunião toda, mas na sala da segunda-feira, a questão toda era: o reino do céu é um evento futuro que vai acontecer nas Morôncias, vai acontecer aqui mesmo, em Urântia. O reino do céu efetivamente é material, é só espiritual, mas tem hierarquia, tem súditos, tem soberanos, tem regras, enfim. Então, para mim, o reino do céu só tem relevância na medida que traz algum proveito à minha existência atual, no meu trato com o meu semelhante, no meu trato do meu dia a dia, e no que isso possa ou não contribuir com a minha carreira ascensional. Grato. Obrigada, Hélio. Vamos continuar com mais um slide. Eu vou colocar aqui. Só um momentinho. Desculpe. Esse slide a Sueli já leu, mas só quero chamar a atenção para essa a primeira frase. Pela fé na paternidade de Deus, vós podeis entrar no reino do céu. Observe essa frase. E essa frase é importante que eu gostaria que prestassem atenção e lembrassem para o próximo slide.
tornando-vos assim os filhos de Deus. Ok? Agora vamos ler esse. Então, quem gostaria de ler, por favor? Por gentileza. Posso ler, Tiana? Obrigada, Fernando. Aqui. Tornando-vos assim filho de Deus. Depois que Jesus e Mateus haviam acabado de conversar, Simão Zelote perguntou: Mas, mestre, todos os homens são filhos de Deus? E Jesus respondeu: Sim, Simão, todos os homens são filhos de Deus. E essa é a boa nova que vós ireis proclamar. O que o mundo mais necessita saber é que os homens são filhos de Deus e que, pela fé, eles podem, de fato, compreender e experimentar diariamente essa verdade enobrecedora. A minha autooutorga deveria ajudar a todos os homens a saber que são filhos de Deus, mas este conhecimento não será suficiente se eles não conseguirem captar pessoalmente, por meio da fé, a verdade salvadora de que eles são filhos espirituais vivos do Pai Eterno. Muito obrigada, Fernando. Agora, a questão é a pergunta que eu tenho para vocês. O mestre primeiro falou no slide anterior, tornando-vos filhos de Deus. Mas também o mestre falou que todos os homens são filhos de Deus. Sempre. Todos, sem exceção. Então, como vocês entendem essa aparente contradição, que não é, eu sei que não é, mas é para entender, entre tornando-vos filhos de Deus e todos os homens são filhos de Deus. Qual é a diferença entre essas duas verdades que o mestre ensinou? Isabela, por gentileza. Está fechado o seu microfone. Boa Na noite a todos. rede, Tá ouvindo? Sim. Eu acho que eu tô com problema na câmera. Eu tive uma experiência há uns 40 anos atrás que eu estava de olho aberto e eu me vi num lugar e com uma pessoa e essa pessoa eu sentia que era eu e ao mesmo tempo que não era. E eu descobri que eu e Deus somos uma única pessoa. Uhum. Isso me chocou muito. Eu fiquei umas 6 horas com essa experiência e fiquei um ano alterada. E eu tenho certeza que eu e Deus somos a mesma coisa. E o Espírito de Deus está aqui para me guiar, que é o ajustador, mas eu sou. Eu sei que sou. E como que eu vou me tornar filho de Deus? Até aquele momento, eu não sabia que eu era o próprio Deus. Eu não tinha consciência que eu era o próprio Deus. Eu ouvia, porque eu fui criada em cima da Bíblia, a minha mãe me ensinou, e, e eu sabia que eu era filho de Deus, mas eu não entendia o que era isso. Então, quando eu tive essa experiência, eu tomei consciência do que é realmente ser filho de Deus. E Uhum. quando ele fala aí no seu texto, o Urântia fala no texto, é quando você reconhece, quando você valida e quando você aceita. E aí você vai experienciar esse ser o próprio Deus. Então, a palavra-chave seria reconhecer, ter consciência disso. Uma pergunta gostaria de fazer. Você pensa que nós temos um caminho de progressão da nossa consciência individual até atingir a semelhança, a fusão com o Pai? Perfeito, perfeito. Uhum. Algo aconteceu que eu cheguei aqui sem consciência. E eu tô, à medida que eu lutando comigo mesma, né? Porque eu leio o mundo de acordo com a minha configuração interna. Cada um de nós percebe a realidade de acordo com a sua configuração interna.
Então, eu estou percebendo coisas que eu não percebia antes. E Urântia fala, vocês têm uma carreira espiritual. Então, Uhum. parece que Urântia fala, primeiro você vai reconhecer isso, né, que você é o próprio Deus, que é a semente. Na hora que a semente brotar, você sai do planeta e você vai para um treinamento coletivo, até você chegar ali no paraíso, que você começa um treinamento de mergulho, o espírito mergulhando no espírito, que é um treinamento de você encontrar você mesmo, que é a consciência plena, né, de si. E aí que você chega na presença de Deus, que é Uhum. você descobrir plenamente o que é ser o próprio Deus. Você ser Obrigada, você, Aline. embora você seja o próprio Deus, mas você tem uma individualidade. Uhum. Você é e não é. Você é individual, mas ao mesmo tempo você é o coletivo, que é o próprio Deus. Não sei se eu Obri- compliquei a história. Obrigada, Isabela. Muito obrigada. A Hélio, pode falar. É muito interessante a pergunta, porque a gente tem que considerar que num relacionamento existe duas partes. Você em relação a mim, eu em relação a você, Deus em relação às suas criaturas, as criaturas em relação a Deus. Contextualizando na pergunta, ser filho de Deus para você, depende de você aceitar essa paternidade ou não. Só assim você vai passar a ser filho, ou você é filho de Deus, independentemente da tua aceitação ou não. Num relacionamento como pais e filhos, o pai é pai independentemente de o filho assim querê-lo. Uhum. É verdade que a admissão da paternidade, seja do pai para com o filho ou do filho para com o pai, cria direitos e deveres. Nesse Uhum. relacionamento com Deus, me parece que também deve existir algum tipo de vantagem, né, nesse reconhecimento, especialmente da parte do filho para com o pai. Então, me parece tão óbvio que Deus não fez a humanidade para entregar a paternidade para quem quiser. Ah, se quiser ser pai do meu filho, está tudo certo, eu faço, vou continuar fazendo e estamos conversando. E menos ainda, entregar essa autoridade de paternidade para o filho. Obviamente que o filho que, por algum motivo, não aceita essa paternidade, ele está fazendo renúncias. E provavelmente ele vai ter algum tipo de prejuízo em função dessas renúncias. Então, para mim, a questão da paternidade de Deus é compulsória. Eu aprendi no movimento urantiano, inclusive, que essa paternidade é potencial. Nós temos a potencialidade de sermos filhos de Deus, que eu certamente contradito, eu certamente discordo. Mas é bom a gente refletir sobre isso. A paternidade de Deus, mesmo para ateus, é compulsória no sentido do Criador para a criatura. Claro que o ateu que não aceita essa paternidade por crenças próprias, ele está se privando de fazer parte de alguma coisa muito grandiosa. Então, na verdade, a Irmandade tem uma relevância maior, segundo o meu entendimento. Grato. Obrigada, Hélio. Sâmia, pode falar. Eu estou me questionando aqui se essa parte que Jesus falou, que todos somos filhos de Deus, não seria assim, que todos somos criaturas de Deus. Porque filhos mesmo, segundo o livro de Urântia, é quando a gente alcançar um certo estágio e tudo mais, vai evoluindo. E fora essa questão do reconhecimento, que como o Aélio falou, tá parecido, tô fazendo link com a reunião de segunda, que o Henrique falou lá sobre o reino dos céus, que Jesus tinha deixado que o, o mais básico era o reconhecimento da paternidade,
e os irmãos e os homens como os irmãos, né? E tudo, como sendo irmãos. Então, assim, eu vejo mais assim, todos somos criaturas de Deus, mas filhos mesmo, esse conceito também de que eu sou Deus, eu carreguei por muito tempo, mas eu não me identifico mais também com essa ideia, entende? Eu vejo que tem uma certa, não é uma separação, mas tem um certo caminho para eu chegar mesmo, mas ainda fico confuso porque assim, tudo é Deus, foi feito por Deus, Deus está em tudo, então eu não sou Deus? É complicado, entende? Fica um negócio meio assim, na verdade são várias perguntas que eu tô aqui. Isso aí abriu várias perguntas agora para mim. Agora eu tô curiosa para saber se eu sou filha de Deus, eu não sou filha de Deus, como é, o que que tá acontecendo? Obrigada, Sâmia. Vamos ver isso. Vamos chegar à resposta. Roberto, pode falar. Então, boa noite a todos, boa noite, Jani. Jesus falou: todos os humanos são filhos de Deus. E Jesus falou: pela fé na paternidade de Deus, vocês se tornarão filhos de Deus. E aí? O que é o quê? Eu digo, toda personalidade é criada e dada pela pessoa infinita do Pai Universal. Nesse sentido, todas as pessoas são filhas de Deus, porque Ele, o Pai Universal, é quem cria e dá uma personalidade de qualidade única para todos os membros da família universal. Só que, como a Isabela falou, como a Hélio falou, a paternidade de Deus e uma relação pessoal entre o Pai Criador e o Filho Criatura vem com o reconhecimento dessa paternidade da nossa pessoa real em relação à pessoa infinita do Pai Universal. E esse reconhecimento, eu creio que implica um certo discernimento espiritual. Deus, o Pai Universal, não existe sem Deus, o Filho Eterno. O Filho Eterno é a personalidade absoluta e o Pai Universal é a personalidade Pai. Então, eu creio que o reconhecimento da paternidade de Deus é uma certa evolução espiritual na qual você se torna consciente da presença de Deus. E isso é definido como nascimento espiritual. E aí você tem uma relação não apenas com o Pai Universal que te deu uma personalidade, mas também com o Filho Eterno, que é uma relação espiritual. Então, eu acredito que somos todos filhos de Deus, Ele é o Pai de todas as pessoas, nesse sentido, todos são filhos de Deus, mas a vivência com a realidade da pessoa espiritual de Deus, ela implica uma certa consciência da nossa parte, um nascimento do espírito que é definido num ensinamento do livro de Urântia, que nascer do espírito é se tornar consciente dessa realidade supra-humana que reside no coração da nossa alma, está crescendo no interior da nossa mente de boa fé. É isso. Perfeito, Roberto. Acho muito lindo o que você falou. José, pode falar. Eu acho que o Roberto falou tudo. Eu já comecei falando, mas aí eu lembro que a gente é bom a gente levantar a mão para o pessoal ir um de cada vez. Eu estava me recordando muito, inclusive o que o Roberto falou, né, da conversa com o Nicodemo, sobre nascer do Espírito. E o livro de Ura já toca muito nisso, né, sobre essa questão da gente reconhecer a filiação a Deus.
E aí o Roberto disse tudo. Eu não ia saber falar como ele sabe falar tão bem, né? A eloquência dele, mas eu penso assim, para a gente nascer do Espírito e, e viver isso, né? E levar isso para as outras pessoas. Obrigada, José. Exatamente como falou o Roberto. Todos os seres humanos somos filhos de Deus. Não é ninguém, nenhuma pessoa no mundo que não seja filho de Deus, pois Deus é quem nos dá a personalidade, a presença do ajustador do pensamento. De Deus, Deus cétuplo, provém da Filha, do Espírito Infinito provém a vida, a nossa mente, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade vem do Filho Criador. Então, tudo que nós temos, até esse corpo físico, é um projeto do Filho Criador. Ainda que tenha as falhas da missão adâmica fracassada, tudo isso, mas somos filhos de Deus. A questão é, e aí está a diferença, é que nós aceitemos pela fé que somos filhos de Deus. Então acontece a maravilha do renascimento espiritual. Aceitamos que somos filhos de Deus, reconhecemos que somos filhos de Deus. Então, esses dois conceitos do livro, como sempre acontece com os ensinamentos do livro de Urântia, devemos considerar o conjunto dos ensinamentos. Se consideramos um ensinamento isolado, possivelmente vamos ter um conceito imperfeito, não completo. Fernando, pode falar. Essa ideia de filhos do diabo, filho das trevas, né, em muitos textos, né, está escrito: vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, né, vocês querem fazer a vontade dele, em contramão do que Jesus dizendo que vós sois filhos de Deus. Como é que se pode coadunar essas duas questões, Giane? Você poderia falar para a gente? Claro, quando se fala filho do diabo, em sentido figurado, não é literal. O diabo não tem filhos, mas é a pessoa que se dedica a fazer as obras do maligno. Então é falado assim, que é um filho do diabo, mas não que seja literal. É uma pessoa que faz o mal, que pode perder a sua alma, que pode perder a existência como pessoa, que não está crescendo um espírito, que pode estar consagrada à iniquidade. Então, é um conceito, assim como o conceito do se tornar filho de Deus significa aceitar que somos filhos de Deus, amar a Deus, escolher fazer a sua vontade, seguir as suas instruções, viver o ensinamento divino, crescer em espírito, doar o amor divino para todos os seres humanos. Então, esse é um filho de Deus renascido do Espírito, um filho de Deus que aceita que é um filho de Deus. Da mesma forma, filho do diabo é uma pessoa que procura fazer as obras do maligno. Esse é o conceito. Não há forma de que o diabo tenha filhos. Ele não tem poder criador. Ele não pode ter filho algum. Esse é o conceito que eu tenho. Tá bom? Então, vamos continuar. Aqui, vamos. Quem gostaria de ler, por favor, por gentileza? Posso ler? Por favor, obrigada. Vamos lá. Do comecinho? Sim, a pergunta, né? Está na tela. Consegue ver? Consigo sim. Obrigada. Assim fica estabelecido qual é o estágio da mente humana para a recepção do ajustador. Nas regras geral, ele não aparece imediatamente para residir nessas mentes.
exceto naqueles mundos nos quais o Espírito da Verdade está atuando como um coordenador espiritual dessas diferentes ministrações espirituais. Se esse Espírito dos filhos autopurgados estiver presente, os ajustadores infalivelmente chegam no instante em que o sétimo espírito ajudante da mente começa a funcionar e sinaliza o espírito materno do universo que já realizou em potencial a coordenação dos 6 ajudantes interligados, que eram uma ministração prévia dada a esse intelecto mortal. Mais uma, por gentileza, essa também. O Pai enviou-me a este mundo, no entanto, apenas poucos de vós escolheram receber-me plenamente. Eu irei verter o meu espírito sobre toda a carne, mas nem todos os homens escolherão aceitar e receber esse novo instrutor como guia e conselheiro da alma. Todos que o receberem, entretanto, serão iluminados, purificados e confortados. E esse Espírito da Verdade tornar-se-á neles um poço de água viva, fazendo-os crescer para a vida eterna. A salvação é uma dádiva livre de Deus, e aqueles que nascem do Espírito imediatamente começarão a mostrar os frutos do Espírito no serviço pleno de amor às criaturas semelhantes. E os frutos do Espírito digno gerados nas vidas dos mortais nascidos do Espírito e sabedores de Deus são serviço pleno de amor, devoção não egoísta, lealdade corajosa, equidade sincera, honestidade esclarecida, esperança imorredora, confiança segura, ministração misericordiosa, bondade infalível, tolerância plena no perdão e paz duradoura. Se os crentes declarados não concederem esses frutos do Espírito Divino nas suas vidas, eles estão mortos. O Espírito da Verdade não está neles. Eles são ramos infrutíferos da videira viva e logo serão poupados. O meu Pai exige dos filhos da fé que deem muitos frutos do Espírito. Obrigada, José. Vou passar para a primeira, anterior slide, para um comentário. Quando o Espírito da Verdade se liga à mente humana, inicialmente, quando o Espírito da Verdade está atuando como um coordenador espiritual das diferentes ministrações espirituais. Essa é uma função que habilita a chegada do ajustador do pensamento para todos os seres humanos. Mas a recepção consciente do Espírito da Verdade é o batismo do Espírito ou o renascimento espiritual. Essa é a diferença. Por isso, a presença do Espírito da Verdade fundido sobre uma humanidade habilita a chegada geral, universal dos ajustadores para todos os seres humanos. Mas essa função de coordenação é a que habilita essa chegada dos ajustadores. Mas a recepção consciente é quando a pessoa escolhe renascer do Espírito, receber a ligação na alma e na mente do Espírito da Verdade, então é batismo do Espírito, é o renascimento espiritual, que só acontece quando a pessoa escolhe fazer a vontade de Deus de todo o coração. Esse é o batismo do Espírito. Então, por isso, essa diferença, a recepção consciente do Espírito da Verdade é diferente da função de coordenação que tem o Espírito da Verdade, que a pessoa não está consciente, a criança não está consciente dessa função do Espírito da Verdade, que permite
a essa sucessão de escolhas, a comunicação do espírito da sabedoria, da adoração, que vai até o espírito mestre no paraíso, e ali imediatamente vem o ajustador a residir na mente dessa criança. É uma sucessão de fatos que acontecem, rapidíssimo. Então, chegou o ajustador, mas é por causa da presença do Espírito da Verdade no mundo, por essa coordenação que fez. Por isso, pode haver alguma confusão com esse assunto. Isabel, pode falar. Eu ainda confundo o Espírito da Verdade. Eu não sei qual é, assim, claramente para mim, o papel dele e a função. Mas, pela sua fala, eu não sei se eu entendi, mas eu compreendi que o Espírito da Verdade é a consciência. É isso? O Espírito da Verdade é o circuito de presença no nosso mundo do Filho Criador, Cristo Micael. Esse é, essencialmente, em poucas palavras, o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade depende, para a sua função plena na alma humana, da aceitação por parte dessa pessoa individual da soma e a substância, ou seja, a essência da missão do Filho auto-otorgador, que é Jesus, Cristo Micael. Então, quando a pessoa aceita a missão, qual é a missão de Jesus? Revelar o Pai, o caminho ao Pai, que a pessoa deve escolher fazer a vontade de Deus de todo o coração, desculpe, meu portunhol, deve renascer do Espírito, deve crescer em amor, em sabedoria, em consciência de Deus, em experiência interior com Deus, fazendo a vontade do Pai. Tudo isso é a missão do Filho auto-otorgador. E quando nós aceitamos essa missão, quando nós aceitamos viver fazendo a vontade de Deus de todo o coração, recebemos o batismo do Espírito e a ligação ao Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, ligado à alma e à mente humana, produz uma iluminação espiritual que causa com que a pessoa seja capaz de discernir a verdade. Aquele que escolher a vontade de Deus conhecerá o caminho da verdade. Isso diz a revelação. Eu entendi que é um circuito que pode favorecer eu ter uma consciência da missão de Jesus. Para eu aceitar a missão de Jesus, eu estou falando com a mente, não estou falando com o coração. Para eu aceitar a missão de Jesus, eu tenho que entender que eu e Deus somos a mesma coisa. Eu tenho que descobrir Deus dentro de mim. Porque na hora que eu descobrir, eu consigo aceitá-lo. Bom, Desculpe, tem uma só outra questão. um esclarecimento. A aceitação é a missão de Jesus. Assuma a essência da missão do Filho do Otorgador. Não é a aceitação do Filho nem a aceitação de Jesus. Há muitas pessoas no mundo que amam Deus de todo o coração e nasceram do Espírito e receberam a ligação ao Espírito da Verdade, mas não sabem nada de Jesus. A aceitação da essência da missão do Filho do Otorgador significa aceitar a vontade de Deus, aceitar que Deus é nosso Pai, que Deus é o soberano, que a lei do universo é a lei de Deus. Uma pessoa pode não saber nada de Jesus e ainda assim nascer do Espírito, pois está aceitando Deus. Jesus conduz as pessoas a Deus, conduz por meio do Espírito da Verdade. Okay. Ninguém vai ao Pai se não é através de mim. E Jesus, do Espírito da Verdade. Eu acho que entendi. Ok, obrigada, Isabela. A Elio, pode falar.
Eu confesso que a aula de hoje está me trazendo mais dúvidas que certezas. Ou pelo menos o que eu imaginava saber, eu estou me questionando e certamente eu vou pesquisar com mais afinco nos estudos. Mas eu vou revelar aqui o tamanho da minha ignorância, vou revelar aqui o tamanho do que está acontecendo comigo nesse momento. O que eu sei, ou porque eu penso que sei, que o ajustador do pensamento é um residente fixo da mente humana e que acontece em torno dos 5 anos de idade e acontece para todo mundo, independentemente de crenças, de aceitações, o que seja. Então, existe um evento relacionado às escolhas que cada um faz, as escolhas de qualidade, e o ajustador chega. Esse é um assunto. E ele tem uma origem no pai. O ajustador tem origem no pai. É um fragmento do pai, mas não é o pai. Então, quando alguém diz, eu e Deus somos iguais, eu falei, pô, mas onde está escrito isso? Só porque tem um fragmento na mente eu sou Deus? Não, tem nada a ver, são assuntos distintos. Não tem nada a ver, segundo o meu entendimento. Segundo, o Espírito da Verdade é atribuído a Jesus depois que ele deixou a terra. Ele, vou deixar o Consolador, vou deixar... Teve lá o evento do Pentecostes, enfim, que não tem nada a ver com o ajustador do pensamento. Isso aconteceu para adultos, não só para crianças. É eventos distintos. E esse espírito que procede do Filho, eu estou aqui revelando a minha ignorância, para ver o tamanho do que a reunião de hoje está provocando em mim. Só assim por alto, superficialmente. Então, o Espírito da Verdade não é o ajustador do pensamento, até pela procedência. Não. Muito bem. Eu sou cristão desde o nascimento. Os cristãos entendem que o Espírito Santo, que o livro de Urântia ensina que procede da Mãe Divina, ou seja, não é nem do Pai, nem do Filho da Trindade, é um terceiro Espírito. Então, tanto o Espírito Santo quanto o Espírito da Verdade, eles são iguais em relação ao fato de que eles servem em todo mundo. E não tem um Espírito Santo para mim, outro para você, outro para você, exemplo do ajustador. Ele serve a todos. E ele serve a todos que o buscam. Sendo cristãos, não sendo cristãos, sendo o que forem. Eu estou lá numa situação complicadíssima e eu preciso de auxílio. E o Espírito Santo e o Espírito da Verdade está à minha disposição, incondicionalmente. Então, aceitar ou não paternidade, aceitar ou não irmandade, aceitar ou não o cristianismo, aceitar ou não essas coisas todas, é um assunto à parte. É evidente que quem aceita tem uma possibilidade maior de relacionamento. Mas até quem não aceita, quem está na lama, está no, enfim, tá na rua, até esse tem o favor do Espírito Santo e o favor do Espírito da Verdade, se por ele buscarem. Muito bem. Eu não vou continuar mais, porque não é esse o meu objetivo. Só quer dizer que você está bagunçando o que eu já sei. Espero que seja para bem, para procurar mais. É bom sacudir as estruturas para aprender alguma coisa. Vamos continuar. Por favor, Lilian, fale. Bem rapidinho. Então, eu lembrei que, de acordo com a quarta revelação, né, e o que foi entendido na quarta revelação, e o que passaram para nós através das igrejas, foi que, pelo menos, eu acho que nas outras religiões, nas outras denominações cristãs também se faz assim, que a gente pede o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Né? Existe uma oração que diz, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Então, a gente sempre pede essa vinda do Espírito Santo. E na quinta revelação, no livro de Urântia, então, daí denomina esse Espírito Santo que nós generalizamos como Espírito de Deus, né? Mas daí você vê ali que esse Espírito que nós pedimos é esse Espírito da verdade que Jesus deixou.
porque na realidade é esse espírito que de Pentecostes que a gente pede. É esse espírito de Pentecostes. Então, eu vejo que o livro de Irante, ele diz, ó, esse é o espírito da verdade, o espírito do Filho eterno, que através de Jesus é doado a nós, como eu entendo, né? Depois nós temos o espírito ajustador do pensamento, que é do Pai, né? E, finalmente, o Espírito Santo, que é do Espírito Infinito, através da ministra divina. Essas três energias, como você falou. Então, eu entendo assim, não sei, você pode explicar um pouquinho. Há Se é um assim mesmo. detalhe que eu acho importantíssimo sobre o Espírito Santo, o Espírito da Verdade. O Espírito Santo age por si próprio. Não há prece para que o Espírito Santo pedir ao Espírito Santo. Ele age enquanto haja oportunidade. É independente, quase, totalmente independente da vontade humana. Portanto, age por si próprio. Procura o tempo todo conduzir as pessoas para Deus. E o Espírito da Verdade também procura conduzir todos. Observe isso. O Espírito da Verdade, o Espírito Santo, a ministra divina, o Filho Criador, todos eles trabalham para conduzir para Deus. Pelos meios e formas, mas para Deus. Então, Espírito da Verdade, nós poderíamos ficar orando, pedindo ao Espírito da Verdade para agir, mas se nós não tivermos as condições interiores espirituais de amor por Deus, desejo sincero de fazer a vontade de Deus, o Espírito da Verdade não pode agir. Ele vai agir assim que a pessoa procure sinceramente a verdade, é assim que a pessoa procure sinceramente fazer a vontade de Deus. Então, não há prece. Observe que em todo o livro do Urântia não há nenhuma só indicação para orar ao Espírito da Verdade, nem ao Espírito Santo. Eles agem por si próprios, quando as condições são as adequadas. Esse é um ponto muito importante. Então, não há coisa, não, Espírito. Não, não funciona assim. Claro, uma prece de uma pessoa que não sabe, que pede para o Espírito Santo, qualquer coisa que peça essa pessoa, vai ser ouvida e vai ser atendida da forma certa. Vai funcionar por causa da ignorância da pessoa que está procurando Deus, está procurando a verdade, então receberá, naturalmente vai receber ajuda. Mas até mesmo a prece para o nosso Pai Criador tem a sua área, a sua função específica. Também a prece para o Pai, claro, pode ser indistintamente dirigida para quem quiser, mas não significa que irá para onde estamos pedindo que vai. Vai ir para onde deve ir. Esse é um ponto, acho, muito importante para entender o funcionamento dos circuitos espirituais. José, pode falar. Eu já começo pedindo perdão também à minha ignorância, porque parece que eu não li, né, a revelação, mas eu também eu faço bastante confusão também, apesar de eu ver o livro falando, né, o Espírito não vai falar por si próprio, Jesus disse isso, né, o Espírito não falará de si próprio. Mas eu queria entender, parece que o nome, né, Espírito da Verdade, quer nos levar a algo, a uma verdade. E as pessoas costumam muito de usar esse ditado, né, de Jesus. Buscareis a verdade e ela vos libertará. Eu queria entender como que é esse agir desse espírito. Talvez eu tenha lido, eu tenha passado, eu não tenha compreendido, mas eu queria entender como é o agir do espírito da verdade. Eu vou contar uma experiência, né? Porque desde que eu me entendo por gente, acho que vou chutar aqui, mas eu acho que 8 anos de idade, eu li a Bíblia e me questionava como seria isso ao mesmo tempo, Deus ser bom e ele ser mal. E eu não queria aceitar aquele fato.
E eu não tinha essa consciência de espírito da verdade. E assim, eu não sei se as outras pessoas também têm isso. Eu não sei se foi porque eu não fui uma pessoa muito doutrinada ou se eu somente queria entender o que realmente é os valores. É, então, eu fui uma criança, como que eu vou dizer assim, uma criança muito encapetadinha, uma criança muito pirracentinha. E eu me lembro que eu fui amansando com o tempo, e que eu fui progredindo em idade, em experiência, em convivência com as pessoas, em sempre querendo fazer favores aos outros. Eu não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui dessa maneira, mas ninguém me impôs, José, seja educado. Eu fui crescendo e fui amansando, mas eu me lembro que eu fui uma pessoa muito terrível quando pequeno, né? Joguei pedra em pessoas, machuquei pessoas, e eu uma criança muito pirracentinha. Então, assim, eu fui crescendo e fui amansando. Eu acho que, assim, claro que a gente tem que sempre melhorar, né? A nossa meta é sempre melhorar. A nossa origem, ela não é daqui. A nossa origem física mas a personalidade e o nosso espírito está para atingir outras dimensões. Não é para ficar aqui, é para a gente voltar para onde veio a nossa origem realmente espiritual, a nossa origem, a nossa personalidade que provém do Pai, que está no centro de todas as coisas. Então é para lá que a gente tem que voltar. E então eu queria entender basicamente qual é essa função, mesmo eu não tendo essa noção do Espírito da Verdade. Seria isso, eu questionar que Deus seria bom ou ruim de acordo com o que as outras pessoas pregam? O Espírito está ali para fazer essa função? No caso que você está mencionando, é uma busca, um sentimento interior natural. Eu penso que uma ajuda que você estava recebendo do seu ajustador. Essa é a função do ajustador. E aí que está agindo o ajustador. Porque você estava procurando, você queria saber, você tinha um sentimento verdadeiro. E também, na mente de uma criança também está ligado o Espírito Santo, na parte superior da mente, na supraconsciência, que está acima da consciência. Então, é possível que você estivesse recebendo um guiamento, um impulso espiritual do seu ajustador, eu penso. Mas no caso do Espírito da Verdade, a ação do Espírito ele é o Espírito da Verdade, não a letra da Verdade. O Espírito da Verdade não fala. Ele, quando a pessoa é receptiva à verdade divina, a aceitar a verdade divina, então o Espírito da Verdade proporciona um sentimento, uma impressão de certeza, de segurança da verdade. Você sabe que aquilo é verdade, quando você acha a verdade. Mas não vai digitar nada o Espírito, pois não é uma pessoa. É um circuito de presença de uma pessoa, mas não é a pessoa em si. É através do Espírito da Verdade, o Filho Criador está presente no mundo. Mas não é que seja uma pessoa em si, é um circuito. Né? E também o Espírito Santo é um circuito através do qual a Mãe Divina, a Ministra Divina está presente no mundo. Por exemplo, vamos colocar um exemplo bem simples. Nós agora estamos aqui, todos ligados através de um sinal da internet. Estamos vendo uma tela. Estamos vendo pessoas, estamos ouvindo vozes. Claro, não é o mesmo, mas o sinal da internet, através do qual eu, que estou aqui, estou me comunicando com vocês, que está cada um em um lugar diferente, esse sinal seria o circuito do Espírito da Verdade ou do Espírito Santo, o sinal, através do qual circula um sinal, entende? Não sei se estou sendo clara ou estou ficando ainda pior o que estou dizendo. Mas não fala, esse é o assunto. Transmite aquela maravilhosa certeza, aquela consciência da verdade, quando a pessoa acha a verdade. Eu entendi, Tiane, eu entendi, muito obrigado. Eu acho que eu entendi que faz a gente compreender,
faz a gente entender que é algo absoluto. É uma maravilha, felicidade e alegria e força interior, espiritual, que não pode ser contida dentro, nós precisamos dar. É por essa ação do Espírito da Verdade que estamos dando essa força, esse amor, essa energia que vem, frutos do Espírito. Esses são os frutos do Espírito. Frutos da ligação com a videira viva, que é o Espírito da Verdade. Sâmia, pode falar. Eu entendi, né, no nível de consciência que eu estou agora, para mim, o Espírito da Verdade, de acordo com o que vocês estavam falando, é como se, para mim, como se eu captasse ele em forma de intuição, como se fosse uma intuição, porque nas minhas intuições realmente não vem através de fala, são impressões, são coisas que eu sinto. Enfim, é uma forma de intuir, de intuição que vem assim. Também é uma força maravilhosa, uma força interior, uma luz no coração, na mente, na alma. É impossível de descrever. Vamos continuar, vamos finalizar a leitura, se vocês quiserem, pois já está avançando a hora e ficam poucos slides. Então, vou compartilhar a tela. Vou ver aqui. Deixa eu compartilhar assim. Quem gostaria de ler, por favor? Ah, não, outra vez. Sorry. Aqui. Algum voluntário? Sim, Posso ler, Dini? muito obrigada. O amor é a regra para viver dentro do reino, a suprema devoção a Deus, que ao mesmo tempo significa amar ao próximo como a si mesmo. A retidão em qualquer ato deve ser medida pela motivação. As mais elevadas formas do bem são, portanto, inconscientes. Jesus nunca mostrava interesse pela moral ou pela ética enquanto tais. Ele estava integralmente interessado por aquela amizade interior e espiritual com Deus, o Pai, que se manifesta exteriormente com tanta certeza e tão diretamente quanto um serviço amoroso ao homem. Ele ensinou que a religião do reino é uma experiência pessoal, genuína, que nenhum homem consegue limitar dentro de si próprio. Que a consciência de ser um membro da família de crentes leva inevitavelmente à prática dos preceitos da conduta familiar, do serviço aos próprios irmãos e irmãs, em um esforço de elevar e de expandir a irmandade. A religião do reino é pessoal, individual. Os frutos, os resultados são da família, são sociais. A obediência à vontade do Pai, produzindo os frutos do Espírito na vida pessoal de cada um, essa é a lei do reino. Os ajustadores são persistentes, engenhosos e perfeitos nos seus métodos de trabalho, e jamais atuam com violência sobre o eu volitivo de seus anfitriões. Nenhum ser humano será espiritualizado por um monitor divino, contra sua própria vontade. A sobrevivência é um dom dos deuses, que deve ser almejado pelas criaturas do tempo. Em última análise, em tudo e por tudo que o ajustador houver feito, com êxito por vós, os registros mostrarão que a transformação terá sido efetuada com o vosso consentimento cooperador. Vós tereis sido, pois, parceiros volitivos do ajustador, na realização de cada passo, na imensa transformação da carreira ascensional. O desenvolvimento espiritual depende, em primeiro lugar, da manutenção de uma conexão espiritual viva com as verdadeiras forças espirituais
e, em segundo lugar, da produção contínua de frutos espirituais, dando aos semelhantes a ministração daquilo que foi recebido dos próprios benfeitores espirituais. O progresso espiritual é fundamentado no reconhecimento intelectual da própria pobreza espiritual, combinada à autoconsciência da fome de perfeição, ao desejo de conhecer a Deus e de ser como Ele, com um propósito verdadeiro de fazer a vontade do Pai no céu de todo o coração. A conversa com Nicodemos. Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade, eu te digo, Nicodemos, a menos que um homem tenha nascido do alto, ele não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos replicou: mas como pode um homem nascer de novo quando ele é velho? Ele não pode entrar por uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer. O que é o novo nascimento? O novo nascimento, o batismo do Espírito, é essencial para a libertação do mal e necessário para a entrada no reino do céu. Mas nada disso contradiz o fato de o homem ser filho de Deus. E a inerente presença em potencial do mal não significa que o homem esteja, de um modo misterioso, apartado do Pai do céu, de uma maneira tal que, como se fora um estranho e um forasteiro, ou um filho adotado, deva buscar a adoção legal do pai. De algum modo, todas essas noções nascem, em primeiro lugar, do teu entendimento errado do pai, e em segundo lugar, da tua ignorância da origem, natureza e destino do homem. O que é o batismo do Espírito? O termo batismo do Espírito, que veio a ter um uso tão geral nessa época, significou meramente a recepção consciente dessa dádiva do Espírito da verdade e a tomada de consciência desse novo poder espiritual, como uma ampliação de todas as influências espirituais experienciadas até então pelas almas conscientes de Deus. Obrigada, Lilian. Nada. Quem gostaria de ler os dois últimos slides, por favor? Posso ler, Gênia? Obrigada. A conversa com Nicodemos. Interferência aqui, ó. Peraí. A conversa com Nicodemos. Jesus disse: contudo, eu declaro-te que, a menos que um homem nasça do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Mas tu não deves espantar-te, porque eu disse que tu deves nascer do alto. E Nicodemos disse, anterior a esse verso, né, aqui na parte anterior. Para dar frutos do Espírito, vós deveis nascer do Espírito. Deveis deixar-vos ensinar pelo Espírito, e ser conduzidos pelo Espírito, se quiserdes viver a vida plena do Espírito entre os vossos semelhantes. E Nicodemos disse: mas como posso começar a captar esse Espírito que deverá recriar-me na preparação para a minha entrada no reino? Jesus respondeu: o Espírito do Pai no céu já reside em ti. Se quiseres ser conduzido por esse Espírito vindo do alto, tu irás, muito em breve, começar a ver com os olhos do Espírito. E então, por meio da escolha sincera, serás guiado pelo Espírito. Nascerás no Espírito, desde que o teu propósito de viver seja o de fazer a vontade de teu Pai que está no céu.
E assim, tendo nascido no Espírito e estando feliz no reino de Deus, tu começarás a colher na tua vida diária os frutos abundantes do Espírito. Muito obrigada, Fernando. Eu gostaria de comentar. Nicodemos era um sacerdote do Sinédrio. Ele acreditava em Deus, mas ele não tinha nascido do Espírito. Ele tinha ajustador, portanto, tinha alma, mas não era nascido do Espírito. Então, quando o mestre falou para ele que se quiser ser conduzido por esse Espírito vindo do alto, ou seja, o ajustador, então ele iria seguir o guiamento interior do Espírito ajustador e assim chegaria a nascer do Espírito, desde que o seu propósito de viver seja o de fazer a vontade do teu Pai que está no céu. Aí está toda a informação resumida sobre como nascer do Espírito, como receber a ligação plena na alma do Espírito da verdade. E o que acontece com nós quando recebemos essa ligação, esse batismo do Espírito, então começamos a produzir os frutos do Espírito. São frutos da ligação à videira viva. Sem Espírito da verdade, não há frutos do Espírito. Há frutos humanos, valores humanos, frutos da mente humana, mas não do Espírito. Sami, pode falar, por favor. Uma pergunta. Então, no caso aí, né, ter como propósito de vida fazer a vontade do Pai. Isso. Só que ainda ficou uma sensação assim meio ruim assim comigo, porque eu fiquei assim, nossa, o que eu senti é como se então eu tivesse que abdicar das minhas vontades, entendeu? E tipo, são muitas vontades que eu tenho, entendeu? Só que eu também quero fazer essa vontade do Pai, mas eu tô assim, é como se eu tivesse que fazer tudo que eu não faço, entendeu? Que é assim, confiar no desconhecido, que é isso, né? Tenho necessidade de me sentir segura todo o tempo, então não confio nesse guiamento desse espírito. Às vezes eu peço, espírito, me mostra. E aí, quando eu vejo, não é uma coisa que eu gosto, eu digo, não, esse espírito não tá me guiando, não pode ser os olhos do espírito aqui. E aí também fica essa coisa, então, porque eu não consegui ainda eu não consegui te dizer assim, dizer para vocês, olha, eu refleti aqui e eu recebi o entendimento de que isso que eu queria fazer era a vontade do Pai, como se fosse uma coisa sincera em mim. Eu não sei ainda o que é fazer a vontade do Pai, nem uma pequena coisa, entendeu? Nem uma pequena coisa. Então, assim, a minha dúvida é essa sensação essa coisa que eu tô sentindo realmente faz parte ou, tipo, porque eu sinto minha vida humana, minha experiência humana como se fosse anulada, entende? Já que eu tenho que fazer certas solturas dos meus desejos, mesmo esses que não prejudicam nem a mim nem os outros, mas que não são considerados assim, coisa assim, uau, isso é uma coisa que tá me levando pro paraíso, entendeu? Coisa terrena. Coisa terrena. Fazer a vontade do Pai não tira nada da vida. Adiciona, é bom, ótimo, o melhor que existe quando você se consagra a fazer a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai habilita a função do Espírito da verdade. Então, você conhece o caminho da verdade, mas não é magia, não é de um dia para outro que você atinge todo o crescimento. Deve-se continuar crescendo, procurando a comunhão com o Pai, a prece, servir aos semelhantes, mas não significa confiar em pessoas que você não conhece, ou situações estranhas. Não sei se entendi bem o que você estava falando, desculpe, não consegui entender bem, mas fazer a vontade do Pai não tira nada da vida. Isso foi o que Jesus falou. Adiciona tudo de bom que adiciona. Fazer a vontade do Pai é viver em retidão, fazer o bem, amar o próximo,
amar a Deus, servir na medida das possibilidades pessoais, não significa abandonar a sua vida, abandonar aquilo que você gosta, não significa levar uma vida triste, isolada, ou sem relacionamentos. Não é nada disso. Esses são conceitos errôneos, errados, sobre a guia do pai, sobre o relacionamento com o pai. Quando a pessoa deseja sinceramente fazer a vontade de Deus, o pai vai guiar a pessoa. Por isso, o revelador diz, aquele que escolher fazer a vontade de Deus, conhecerá o caminho da verdade. Por isso, o próprio pai vai guiar, o Espírito da verdade vai guiar. Não sei se isso serviu para responder. Serviu sim, obrigada. Muito bom. Obrigada. Isabela, pode falar. Sâmia, eu vou contar um testemunho, uma experiência comigo. Eu tinha essa questão, como é que eu vou fazer a vontade de Deus? E tem que fazer a vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus. Muito bem, qual é a vontade de Deus misturada com a minha? Aí eu descobri que é uma linha tênue entre a minha vontade e a vontade de Deus. E aí um dia eu perguntei para o irmão, como é que eu vou saber que é a vontade de Deus? Ele falou, irmã, se você sentir no seu coração, aqui, se você sentir, é de Deus. Aí eu comecei a vigiar o tal do coração. E aí eu comecei a observar. Por exemplo, às vezes eu gosto tanto de uma pessoa, mas tanto de uma pessoa, e eu falei, gente, eu nem conheço essa pessoa. Jesus, o que está acontecendo aqui? E eu gosto tanto dessa pessoa, Jesus. Aí eu já sei que é de Deus. Porque eu não tenho controle sobre essa emoção que eu estou sentindo. E a profundidade da emoção que eu estou sentindo. E também, como é que eu faço? Eu oro. E às vezes eu acordo, ou meu olho é aberto, e eu sinto que é aquilo ali, eu tenho certeza que aquilo ali não é meu. É uma direção, é uma orientação. Ou eu vou na igreja e coloco a minha questão, o irmão nem sabe que eu estou, 450 mil pessoas, sei lá, 40, 400 pessoas, e aí vem a palavra e eu sinto que é comigo. Eu sinto no meu coração, independente se eu estou pensando uma coisa e o coração está pensando outra. Tipo, como é que eu gosto dessa pessoa e o coração está... Isabela, A química está indo e eu não estou conseguindo controlar, minha mente não consegue controlar, então eu sei que é de Deus. É assim Obrigada, que Isabela. Desculpe, vamos passar a palavra para tá, Vaélio. desculpa. Ok, obrigada. Já está finalizando. Pode falar, Aélio. Então, recentemente eu passei por uma situação bastante estranha, considerando o meu perfil. Eu normalmente costumo ser pedra, não vidraça, mas estava invertido, eu era vidraça. Responder perguntas inconvenientes, chatas e bastante difícil para mim responder. Uma delas tinha a ver com fazer a vontade de Deus. A pessoa colocou, vou resumir aqui, não colocou assim com essa clareza, mas eu entendi assim. Veja bem, Deus fez os animais em dois gêneros, macho e fêmea, e falou: multipliquem-se, 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 e não estabeleceu moralidade para isso. A moralidade é um evento posterior. Então, algumas culturas entendem que tem que haver monogamia, outros entendem que pode ter poligamia. No tempo dos nossos patriarcas e profetas, era a responsabilidade dos irmãos casarem com as cunhadas cujos irmãos morriam, e se ele não cumprisse essa missão, estava complicado. Tem várias histórias dentro da Bíblia. O que significa dizer que a moralidade é um conceito humano, na verdade. Então, e ela evoluiu ou involuiu na linha do tempo. É verdade que os primeiros humanos, eles praticavam incesto, não tinha como ser diferente. E não tinha nada de imoral. Então, quando a maior parte da juventude, e era o caso da pessoa que me perguntou, ela quer dizer o seguinte: mas escute, eu vou ter que esperar casar para poder transar? Escute, como é que é isso? Fazer a vontade do pai é não transar,
castidade? O que é isso? Os padres ensinam desse jeito? Será que se eu dormir com a minha namorada e eu vou estar praticando alguma coisa condenável que vai sacrificar a minha existência no porvir? Eu não vou... Enfim, a pergunta dele era direcionada. Tem coisas que para mim é fácil de fazer a vontade do pai, mas tem coisas que não é fácil, é difícil. Ainda mais sendo jovem e tendo vontade de transar, acasalar. Como que é isso? Nas coisas menores a gente até que leva na flauta, mas e nas coisas maiores? Bom, eu não vou dizer qual foi a minha resposta, porque eu sei que vocês não vão concordar com ela, mas enfim, eu só estou querendo dizer que é muito fácil a gente passar na lateral da pergunta, porque a pergunta também não é colocada diretamente como deve ser, nas coisas mais críticas, nas coisas mais complicadas. Mas eu vou voltar para Nicodemos. Vamos lá. Nascer do Espírito. Nicodemos, até onde eu aprendi, não era um sacerdote, ele era um fariseu. Mas tudo bem. Ele era membro do Sinédrio. Do Sinédrio, o governo da religião judaica. Sim, mas não era sacerdote. Sacerdote é uma coisa e fariseu é outra completamente diferente. E os fariseus seguiam estritamente a Torá, que são os 5 primeiros livros. Mas é apenas um detalhe que não muda nada no conceito. Então, como é que é nascer do Espírito para uma pessoa adulta? O Nicodemos foi muito claro, escute, eu não posso voltar para o ventre da minha mãe. Como é que é isso? Não posso. E muitos de nós, de certo modo, que ainda que não vejo desta maneira, também tem essa dúvida. Como é que é isso? Eu nascer do Espírito. Então, João Batista ensinou que era preciso arrependimento e ser batizado nas águas. E o batismo da época era submersão total. Na hora que você afunda, você é uma pessoa. Quando você levanta da água, você é outra pessoa. Então, tinha um significado espiritual na linha da dúvida do Nicodemos. Eu não vou falar mais, eu sei que o tempo é curto, já está tarde. Grato, obrigado. Obrigada, Hélio. Sâmia, por gentileza, pode falar. Gente, peço perdão pela minha falta de educação. Tentei fazer uma pergunta para a Isabela, acabei interrompendo ela, mas a pergunta não, né? A afirmação é a seguinte: eu gostei do que ela falou sobre como ela reconhece quando é a vontade do Pai, porque ela usa o corpo e o coração, como ela estava se referindo, eu entendi ao sentir, ao emocional. Ela não ignora as sensações físicas, ela não leva o corpo só como um pedaço de carne que não serve para nada, é uma ferramenta que ela utiliza para saber se é uma coisa boa ou ruim, né? Se não é levada, no caso. Não vou nem colocar o nome ruim. E também eu fiquei pensando aqui, que eu falei assim, que afirmei para vocês, que eu nunca reconheci, a palavra é essa, eu nunca reconheci se em algum momento da minha vida eu fiz alguma coisa aceitando, assim, reconhecendo, né? Eu fiz a vontade do Pai. Só que eu fui parando para pensar aqui, na minha própria afirmação, e aí eu fiquei pensando, será que esse fazer a vontade do Pai também não está baseado na mesma coisa lá sobre o reconhecimento sobre o que é o reino, que é reconhecer a paternidade, uma coisa que foi falada no início, que vocês falaram, que era importante o reconhecimento da pessoa, a pessoa reconhecer. E aí eu comecei a ver também que eu não estava reconhecendo que quantas coisas no decorrer dos meus 37 anos de vida, será que eu não fiz uma escolha levada que coincidia com a vontade do Pai, entendeu? Então, assim, de certa forma também eu não estou reconhecendo essa vontade do Pai, assim como eu também não poderia estar reconhecendo a paternidade, que eu acho que nem se separa uma da outra, se você for parar para pensar assim bem, né? Não é inseparável, é praticamente a mesma coisa, né? Mas gostei dessa parte do corpo que foi trazida, acho que eu precisava ouvir isso, Isabela, gratidão pelo teu ponto de vista e gostei de tudo que vocês falaram também, foi muito grandioso. Obrigada, Sâmia. Bom, amigos, espero que tenha sido útil essa sessão. Agora passo a palavra para a Lilian, se gostaria de fechar a sessão. Muito obrigada.
Obrigada a todos pela participação. Muito Obrigado, obrigada, Gina. Dini. Muito boas reflexões, Obrigada. né? Falamos bastante sobre e muitas dúvidas aí, muitos que muitos tinham, né? Eu acho que essas dúvidas foram colocadas aí e resolvidas. E então agora nós vamos vamos fazer o sorteio, Sueli? Vamos sim, vamos lá. Já sabe que meu nome, por gentileza, tire. Aham. Eu vou ler a listinha, porque eu pego a lista dos participantes, e aí vocês me falam, tá bom? Um minutinho. Tira o meu também, Sueli. Tá, já só um minuto. E o meu também. Então, peraí, vamos por ordem, gente. Lilian, Aélio, Dini, tira. Angele, Sâmia, tira. Tira, Tira. Isabela. Só um minutinho. Sâmia, Isabela, Bernadette, César, Pode tirar o Claudemir. meu. Pode tirar também o meu. Obrigada. Claudemir, Fernando, Márcia, Irineu, José Brito, Mantovani, Pode tirar o Clebson, meu também, Sueli. A Márcia pode sair também, Sueli. pode. O O nome da meu Márcia. também, Sueli. O Vocês César pode podem- sair. A Márcia também. Aham. Obrigado. Clebson, Maria Lanes, Moacir, Roberto e Zé O meu Rodrigues. Maria Lanes pode tirar, que eu já tenho livro. Zé meu Rodrigues também, por favor. Roberto também, eu estou com 3 livros durante aqui. Eu tenho 2. Um bem antigo e outro novinho. Então, eu vou repetir para ver se está certo. Lilian, Aélio, Angele, César, Claudemir, Fernando, Irineu, José Brito, Clebson e Moacir. Vamos lá. César está fora, Sueli. César, tá fora. Tchan, tchan. Angele. Ah, não acredito. Eu já ganhei a semana passada. Se alguém estiver precisando doar para alguém ou estiver precisando do livro, você pode transferir para a pessoa. Falando de um livro desse. Quem está precisando doar para alguém e não ganhou ainda? Eu. Então passa para essa pessoa. Quem é Moacir? Isso. Quem falou? Moacir. Moacir Budal. Eu agradeço. Então, Moacir... eu preciso dar um livro para uma pessoa que eu conversei sobre o livro durante, ela ficou curiosa e eu quero fazer uma doação. Então, eu tenho um, mas eu que eu leio, né? Uhum. E eu agradeço, então. Então, tá passa para o eu Moacir. passo para você esse livro, o meu endereço. Isso, tá ok. Eu acho Combinado. que eu vou jogar na loteria 2 semanas seguidas. Joga na loteria, Angélica. É isso aí. Eu não sei quem está aí no chat querendo falar comigo. Tem o Boa meu noite a telefone. todos. Um abraço. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Boa noite a muito todos, obrigado. obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, Boa noite a obrigada, todos. Dini. E até quarta que Obrigada a vem. todos. Obrigada pelo Pessoal, convite. só um momentinho antes de terminar. Fernando. Quem ainda não se inscreveu lá no YouTube, na Escola Urântia, faltam 7 pessoas para a gente chegar a 1000. Então, se que vocês legal. puderem convidar alguém para se inscrever lá no YouTube, tá? Para a gente Uhum, chegar tá bom. a 1000 essa semana aí. Vamos. Obrigada, tá, pessoal? Se quiser, posso enviar um convite para curtir, se inscrever no YouTube. É uma boa ideia. No nosso Aham. grupo, que é bem Do grande. Facebook. Tá Sim, joia. sim. Então, Ótimo, vou por enviar. favor. Obrigada, Di. Os que Até amanhã, que passe bem.
Os que estão Fernando, aqui e ainda não foram inscritos podem participar e inscrever-se lá no YouTube, né? Isso. Fernando, você tem o meu telefone? Parece Eu que é vou você. pegar. Tá bom. Eu vou pegar, viu?